Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Raquel Natali, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre redação Enem, introdução. Bem, eu sempre sugiro que o texto da redação Enem ele seja dividido em 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Eu acredito que essa forma de distribuição ela nos ajuda a atender aos pré-requisitos da redação e atingir a nossa tão sonhada nota 1000. E como essa divisão ela deve acontecer? Sendo então o texto escrito em 4 parágrafos, eles devem ser distribuídos de maneira proporcional. Isso significa que cada parágrafo deve ter entre 7 e 8 linhas. Especialmente a introdução, ela deve ser dividida em 4 tópicos. Primeiro, o link ou ancoragem. E o que é isso? É o momento em que, ao invés de você já começar a falar sobre o tema, você vai situar o leitor utilizando um fato histórico, uma citação literária, uma obra literária, um filme, um filósofo ou um sociólogo, enfim. Em seguida, sim, você vai falar sobre o tema, depois a tese e apresentar os argumentos 1 e 2. A respeito do link ou ancoragem, quando a gente fala em ancoragem é para pensar mesmo numa metáfora da âncora. Então, quando o tema é lançado para os alunos, é como se você estivesse com o seu barco no meio do oceano e então, ao receber esse tema, você lançasse a sua âncora, ou seja, firmasse em um determinado ponto o início do seu texto. Por isso que essa contextualização é tão interessante antes de você começar a falar explicitamente sobre o tema. E em relação aos argumentos 1 e 2, você aqui vai falar de uma maneira geral sobre o que você vai discutir ao longo do texto. E eu coloco aqui que isso precisa ser apenas um spoiler, de modo que o seu leitor, ao ler a sua introdução, já consiga identificar sobre quais argumentos você vai falar, quais argumentos você vai defender ao longo do seu texto, ok? Aqui nós temos uma introdução que tirou nota 1000 no ano passado e que atende a esses pré-requisitos que eu mencionei há pouco. Então, de início, o aluno ele fez um link ou uma ancoragem e utilizou como elemento para isso o filme Cine Hollywood. Então, ele começa. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Observem que até aqui eu não consigo identificar explicitamente sobre qual tema essa redação vai tratar, mas eu já consigo situar ou contextualizar o meu leitor a respeito de algumas questões. Em seguida, sim, eu vou apresentar o meu tema. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, observem que aqui o aluno ele já deixa claro qual que é o tema, que é a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ok? Lembrando que situar esse tema, a forma como eu coloco esse tema, ela deve ter uma relação direta em relação à ancoragem. Então, quando ele diz de maneira análoga à história fictícia, ele está traçando aí uma semelhança entre ficção e realidade. Em seguida, ele apresenta a tese, que ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável na sociedade. Observem que esta tese, ou seja, na opinião do escritor, o cinema do Brasil não é democrático e apresenta problemas que nos diz respeito à exclusão de uma parcela da sociedade. E para defender essa tese, ele vai apresentar os argumentos, que vem logo em seguida. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Então, observem que aqui eu tenho um spoiler já de toda a argumentação. Eu consigo identificar que no parágrafo 1 de desenvolvimento, ele vai falar sobre a postura do Estado em relação a esse problema, e no parágrafo 2 de desenvolvimento, ele vai se referir à negligência de parte das empresas que trabalham com a indústria cinematográfica, ok? Aqui nós temos um outro exemplo de uma redação
que não conseguiu mencionar a tese e os argumentos na introdução e, obviamente, ela perdeu o ponto por isso. Então, vamos lá. Na atualidade, com todo o avanço tecnológico, os cinemas estão se tornando cada vez mais popular e frequentado pela população brasileira. Então, aqui ele faz um link e uma ancoragem bem geral. Se passaram aproximadamente 124 anos desde a primeira exibição do cinema. Hoje em dia é uma atividade de lazer da população das grandes cidades, onde tem maior concentração de comércio. Os grandes sucessos de bilheteria fazem com que os brasileiros saiam de suas casas para ter acesso ao lançamento de algum filme em cartaz. Observe que ele, nessas linhas todas, 6 linhas, né? Ele tentou falar sobre o tema, ele tentou introduzir o tema, mas mesmo assim não fez com muito sucesso e ainda deixou ausente a tese e os argumentos. Então, essa introdução está com problema. Uma outra introdução, que por acaso também citou o Cine Hollywood, fez a mesma ancoragem que a redação nota 1000, mas também tem alguns problemas. Então, o cômico seriado brasileiro Cine Hollywood mostra a chegada do cinema em uma pequena cidade do interior nordestino. Sua repercussão, que basicamente atribui-se à fascinação e indignação com a mostra cultural nunca vista antes. Então, ele fez a ancoragem, agora ele deve apresentar o tema. O fato se assemelha com a realidade, mostrando que se deve aumentar a acessibilidade cinematográfica para a população. Então, aqui ele situa o tema e já introduz a tese. Então, eu já tenho indícios da tese de que é necessário aumentar a acessibilidade cinematográfica para a população. Entretanto, para consolidar essa tese, faltou aí deixar claro quais são os argumentos. Então, essa introdução também está com problema. E aí, uma forma de você identificar se a sua introdução está atendendo ou não a esses requisitos é só comparar com esses exemplos que eu acabei de citar e então corrigir esses pequenos problemas e não perder mais nota na introdução, ok? Vejo vocês na próxima aula.